iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa e Júnior Moreira. Você ouvinte da também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Depois de atingir a marca de 500 mil mortos pela Covid-19, o Brasil registra a maior média móvel de casos da doença desde o início de abril. Eduardo Costa, bom dia para você, ótima semana. Bom dia para todo mundo, boa semana para todo mundo, abraço forte. É realmente uma marca estarrecedora. E se 6 meses atrás a gente ainda encontrava algum tipo de justificativa para uma pessoa não aprovar a vacina, ou ter medo da vacina, ou discutir a gravidade da doença, hoje não dá mais, né? É difícil encontrar entre nós alguém que não tenha um amigo, um parente, uma pessoa próxima vitimada pelo vírus. E, como o assunto do fim de semana foi esse, é preciso registrar com todas as letras que é lamentável, com L maiúsculo, a postura do governo brasileiro e do presidente da República nesta celebração de 500 mil mortes. A gente sabe que os políticos, eles, ainda que de certa forma, né, protocolar, quando tem uma grande tragédia, eles vão para suas redes sociais, para a mídia, soltam notas lamentando. O Palácio do Planalto não fez isso, o ministro das Comunicações ainda meio que brincou com a situação, dizendo que, mais uma vez, iriam valorizar só as 500 mil mortes e não as coisas que aconteceram. Lamentável, muito triste, muito triste. E que dias melhores venham, porque nós precisamos, merecemos, e Deus é Pai. Júnior, infelizmente a gente sabe que as mortes vão continuar ocorrendo, mas você está esperançoso de que, num ritmo menor, com o avanço da vacinação? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Tomara, né? O que a gente torce, o que a gente quer é que isso cada dia fique menor, né? O problema desse dado de 500 mil vidas perdidas é que é muito emblemático, né? É lógico que cada vida importa, né? Quem perdeu o seu José, a dona Maria, né? É importante ali para a pessoa de casa, para a família, é importante e é dolorido para essas famílias, né? Mas quando você chega num dado como esse, que é um dado de 500 mil de pessoas perdendo a vida para essa doença, é muito importante que a gente lamente, tente lembrar as pessoas da gravidade da doença e que tenha uma torcida para que as coisas melhorem aqui no Brasil, né? O presidente não ter falado sobre o assunto realmente não me apavora, não me deixa com estranheza, de forma alguma, né? Ele não vai falar sobre isso. Até outro dia ele estava apresentando um documento falso do TCU falando que as mortes é apenas a metade do que estava sendo anunciado, indo contra os próprios dados do Ministério da Saúde, porque esses dados que a gente está trazendo é do Ministério da Saúde, que é do governo, né? Então ele não vai comentar. Isso acho que não precisa pressionar, não precisa falar, porque ele não vai falar. O método até agora é de negar mesmo, e pronto, e não é tão grave assim, e as mortes não existiram, e foram menos mortes, enfim, né? É isso que vai ser feito. Sobre essa questão da média móvel, tá, que você também trouxe aí no enunciado, que tem aumentado aqui no Brasil, aí já começa a me preocupar, né? O número de casos tem subido novamente. A gente sabe sempre quando o número de casos sobe, tem mais internações na enfermaria e tem mais gente indo para o CTI e tem mais gente morrendo. Tomara que seja só um movimento atípico aí nessa queda que a gente estava tendo por causa da vacinação e tudo volte ao controle e que a gente continue de uma forma ou de outra tendo menos pessoas infectadas e menos mortes da pandemia. Mas, repito, o número de 500 mil vidas perdidas é muito emblemático e a gente precisa lamentar sempre, né? Porque cada vida é importante, mas um número emblemático desse tem importante para que a gente lembre as pessoas da gravidade que a pandemia é. E é importante lembrar também, né, Júnior Moreira, que nada no Brasil nos últimos anos, e talvez nas últimas décadas, matou mais em 1 ano e 3 meses do que a Covid. Nem homicídio, nem acidentes de trânsito, doenças cardiovasculares, que sempre estão no topo das mortes, mas nada matou mais do que a Covid-19. Eduardo Costa, a caça por Lázaro Barbosa é intensificada com a ajuda de cães e helicópteros. E, sem se pronunciar sobre as 500 mil mortes por coronavírus, o presidente Bolsonaro fala sobre as buscas pelo assassino. Algumas coisas saltam aos olhos nesse
episódio Lázaro, né? A primeira delas é de que, a exemplo de outros assassinos em série, chamados serial killer, né? O Ramiro da Cartucheira, o Orlando Sabino do Triângulo Mineiro, os irmãos Piriá, da região central, os irmãos Curió, do Vale do Rio Doce, quanto mais você aprofunda, investiga, conversa, mais você descobre que o cara é violento. Ele realmente, nós vamos descobrir ao final das investigações que esse cara matou mais de 10 já. É impressionante. E esse é um ponto. O outro é a tristeza de saber que a esposa dele, que já está sofrendo com uma tragédia desse tamanho, foi agredida pela polícia para dar conta de onde está o Lázaro. 200 homens, com todos os recursos, não conseguem encontrar, queriam que a mulher desse conta. A propósito disso, eles têm armamento moderno, drone, não sei o quê, mas eles não têm a prática da Polícia Militar de Mineira do passado de achar os caras no meio do mato, não. Se tivesse, a gente tinha encontrado. E, por fim, lamentar que ainda existam pessoas com a cabeça tão primitiva da era da pedra lascada que nesse moço. Ele quis namorar com a menina, ela o rejeitou. Ele foi para matar, 2 caras ajudaram, ele matou as meninas. Depois matou um vizinho, porque não ficou satisfeito. Matou o amigo do vizinho, para ele não contar. E aí foi matando. É um negócio louco. O cara é muito louco, seu Stefano. Para analisar desse caso, Júnior Moreira, é muita ousadia e peripécia desse Lázaro, muita esperteza, incompetência das autoridades e as vidas já que ele ceifou nas últimas semanas. Eustáquio, é aquele tipo de inteligência que é usada para o mal, né? É muito inteligente, é muito esperto esse cara. Eu não sei, eu fico sempre pensando se fosse em outro lugar, se fosse outra polícia, se conseguia mesmo pegar o Lázaro de forma mais rápida. Eu não sei. Agora, pela manhã, a informação que chega aí, pelo menos que a gente acompanha pelos jornais que são distribuídos em Goiás, levaram uma pessoa lá que denunciou, né, colocaram um colete à prova de balas e estão indo lá para um local específico onde que ele estaria escondido para tentar achar ele. É uma questão de tempo, né, para encontrar, mas realmente está demorando demais, né? Aí a gente começa a levantar diversas hipóteses talvez da falta de eficiência da polícia de Goiás. Mas acho que ele é muito esperto, está conseguindo driblar, mas vai ser mais cedo ou mais tarde vão encontrar ele e a gente vai conseguir entender o porquê disso tudo e elucidar alguns outros crimes. Bruno Moreira, nova data importante para o combate à Covid-19, para a retomada das atividades aqui em Minas Gerais. Aulas presenciais são retomadas no ensino fundamental em Belo Horizonte e em parte de Minas. Eustáquio, hoje é dia de comemorar, pelo menos para mim. E comemorar muito que essa criançada está voltando. Eu até peguei alguns dados aqui com as assessorias, tanto da Secretaria de Estado de Educação, quanto da Secretaria Municipal de Educação aqui de Belo Horizonte, né? No estado são 85 escolas estaduais, 16 municípios mineiros, que são municípios que estão aptos a retomarem, né? Que as prefeituras não colocaram nenhum tipo de restrição. São cerca de alunos do estado. E 44%, cerca de metade desses alunos devem voltar, cerca de 10 mil pessoas. Aqui em Belo Horizonte, expectativa de 10 mil alunos também. Ao todo, a gente tem aqui em Belo Horizonte 200 mil, né, sob o guarda-chuva da prefeitura, e cerca de 10 mil alunos para voltar. Ou seja, é muito pouco. Aqui 10%, no estado muito menos que isso, mas é o primeiro passo e eu espero que as escolas estejam preparadas e os nossos professores também saibam lidar com essa situação toda para que a gente não precise fechar novamente a escola. Eduardo, apesar de vivermos ainda um momento preocupante, imagino que também o seu sentimento é de comemoração com essa volta às aulas. Mas só alegria, graças a Deus, já era hora. Eu vi agora cedo a Regiane Moreira, que é repórter da Record, visitando uma escola, a escola toda organizada, com aqueles controles básicos, distanciamento, álcool, gel, enfim, os cuidados básicos que vão nos acompanhar por mais tempo. E aí entrevistou a secretária adjunta de Educação da Prefeitura, a Natália, e eu fiz questão de perguntar para ela, confirmado dentro da escola, quantos casos de Covid desde o reinício, a retomada das aulas? Ela disse, nenhum. 45 dias de educação infantil, claro que professores foram contaminados, claro que alunos também foram, porque faz parte da doença contaminar. O Atlético hoje, é o que eu saiba, com todo o cuidado que tem um clube de futebol e um ambiente restrito, tem 5 jogadores sob suspeita. Mas, confirmando para os pais, nenhum caso dentro da escola infantil em 45 dias,
Graças a Deus, Eustáquio Ramos. Então vamos continuar com fé e tomando as medidas preventivas, Eduardo Costa, controlando a doença e reduzindo esse número de mortes e casos, com Deus no comando. Vambora? Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta segunda-feira. Vem aí o Assinantão. Ativa a semana a todos.